Olá, peço licença para entrar na sua casa com o nosso Melhor da Semana. Aqui você acompanha tudo o que foi relevante no Brasil e do mundo na nossa nova revista eletrônica. E não tinha como começar diferente o assunto que pautou o noticiário do mundo inteiro, que foram as eleições americanas. Donald Trump foi o 47º presidente dos Estados Unidos, regressando à Casa Branca após uma condenação criminal e processos de impeachment. O republicano conquistou mais de 270 colégios eleitorais, incluindo os estados pêndulo ou estados-chave, como a Pensilvânia e também a Carolina do Norte. As pesquisas apontavam um cenário muito acirrado, mas Trump ganhou com ampla vantagem. Donald Trump faz uma volta triunfal à Casa Branca após vencer as eleições americanas. O candidato republicano soma até o momento 276 votos no colégio eleitoral, contra 219 da candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, segundo resultados provisórios divulgados pela imprensa. Era necessário o mínimo de 270 para vencer a disputa. O magnata venceu as eleições com um programa anti-imigração, protecionista na área comercial e contrário ao politicamente correto, provocando temores em muitos países. Durante a campanha, o republicano insistiu que vai expulsar os migrantes em situação irregular, porque, segundo ele, envenenam o sangue do país. Trump chama essas pessoas de terroristas, estupradores, selvagens ou animais que saíram de prisões e manicômios. Ele prometeu reconquistar as cidades tomadas, segundo ele, por migrantes e fechar a fronteira com o México para garantir que as pessoas não entrem mais sem visto. E afirmou que o dia da vitória será o dia da libertação. Nesta quarta-feira, Trump afirmou que eles poderão vir, mas apenas legalmente. Tudo saiu do jeito que ele desejava, porque, além de vencer as eleições presidenciais, o Partido Republicano, sob seu controle, desde que entrou na vida política, retomou o controle do Senado dos democratas. Trump já reivindicou a vitória, inclusive no voto popular. Com a confirmação do resultado, esta seria a primeira vitória de um republicano no total de votos desde 2004. O caminho de Trump para a vitória passou pelos tradicionais estados democratas, enquanto capturava Pensilvânia e Wisconsin, ao lado de outros estados em que os democratas esperavam competir, incluindo Geórgia e Carolina do Norte. Após uma campanha atípica, da qual foi alvo de 2 tentativas de assassinato, o empresário fez história. Ele é o primeiro presidente de uma condenação penal e 4 acusações pendentes, e o primeiro a conseguir um segundo mandato não consecutivo desde 1893. De fato, foi uma vitória avassaladora. Só para explicar um pouquinho para você aí de casa, porque o sistema eleitoral americano é muito diferente do nosso, né? Lá ele ganhou tanto no colégio, né, eleitoral pelos delegados, o que é só por si só você já ganha, mas ele teve uma outra vitória também, que foi o voto popular. Então, o Trump ganhou no voto popular e também ganhou com os delegados. Isso não acontecia no Partido Republicano há 20 anos, desde 2004, só para você entender a magnitude dessa eleição de Donald Trump. E imediatamente após a divulgação do resultado das eleições americanas, claro, líderes de todo o mundo felicitaram, parabenizaram Donald Trump. Os Estados Unidos amanheceram nesta quarta-feira com a notícia de que Donald Trump volta à Casa Branca. Com a vitória sobre a democrata Kamala Harris, líderes mundiais felicitaram o republicano. As saudações vão desde celebrações efusivas até mensagens formais expressando bons desejos de trabalhar em conjunto com o futuro governo Trump. O presidente argentino Javier Milei destacou a formidável vitória eleitoral de Trump em uma mensagem em inglês na qual lhe desejou sucesso e bênçãos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que demonstrou conforto nos últimos anos com o presidente democrata Joe Biden, disse esperar que o retorno de Trump à Casa Branca traga uma paz justa para a Ucrânia na sua guerra contra a Rússia.
Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin, que foi muito próximo de Trump no seu primeiro governo, evitou se pronunciar sobre o resultado. O Kremlin indicou que Putin não pretende felicitar Trump e que julgará a sua presidência pelas suas ações. Já o presidente turco Tayyip Erdogan disse esperar que, sob Trump, as crises e as guerras globais e regionais acabem, em particular a questão palestina. Uma das saudações mais efusivas foi enviada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afirmou que o republicano conseguiu o maior retorno da história. Na Europa, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer lembrou dos laços entre os dois países. Posso começar parabenizando o presidente eleito Trump por sua histórica vitória eleitoral. Como aliados mais próximos, o Reino Unido e os Estados Unidos continuarão a trabalhar juntos para proteger nossos valores compartilhados de liberdade e democracia. Após jantar com Trump recentemente, estou ansioso para trabalhar com ele nos próximos anos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também disse estar ansiosa para trabalhar com o republicano em uma agenda transatlântica forte. Por sua vez, o governo francês sustentou que o presidente Emmanuel Macron sabe como lidar com Trump. Os Estados Unidos são nossos aliados e continuarão sendo. O presidente francês, obviamente, terá um relacionamento exigente com o presidente Trump, mas eles se conhecem. A França trabalhou com o governo Trump por 4 anos e vai fazer isso de novo. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que o retorno de Trump à Casa Branca ajudará a aliança a permanecer forte. Do outro lado do mundo, a China, que foi alvo de duras críticas de Trump durante seu governo, disse esperar uma coexistência pacífica com Washington. Nossa política em relação a Washington tem sido consistente. Continuaremos a lidar com as relações com base nos princípios de respeito mútuo, coexistência e cooperação. Ainda na Ásia, o primeiro-ministro japonês parabenizou Trump e desejou que a parceria entre os dois países alcance novos patamares. O presidente da Coreia do Sul adotou a mesma linha e desejou que a aliança com Washington brilhe ainda mais forte, com a volta de Trump à Casa Branca. A verdade é que as expectativas são muitas, de como será o novo governo de Donald Trump, principalmente em relação às guerras. Tem 2 guerras muito relevantes, muito dramáticas acontecendo simultaneamente, que é Israel contra Hamas e também a Ucrânia e a Rússia. Putin, antigamente, tinha uma boa relação com Donald Trump e agora você viu ali na reportagem que ele não parabenizou. Ele falou que quer ver como que vai ser a gestão Trump para depois se posicionar. E no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou o retorno de Donald Trump à Casa Branca, eles que têm uma ótima relação. E o presidente Lula, que apoiou publicamente Kamala Harris, parabenizou também Donald Trump pela vitória. O presidente Lula parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O petista desejou sorte e pregou diálogo. A mensagem foi enviada pelo brasileiro nas redes sociais, que desejou sorte e sucesso ao novo governo do republicano. Lula destacou que a democracia é a voz do povo e que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para ter mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Recentemente, Lula havia manifestado preferência pela candidata Kamala Harris. Segundo ele, uma vitória da democrata resultaria em fortalecimento da democracia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se manifestou sobre a vitória de Donald Trump na Casa Branca. Segundo Haddad, o dia amanheceu mais tenso após a vitória do republicano. O dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, As coisas, às vezes, não se traduzem da maneira como foram anunciadas. Mas, assim, a vida, depois ela trata de corrigir algumas propostas mais exacerbadas, assim, trata de moderar. Por sua vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, celebrou no X a vitória de seu amigo e a qualificou como o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro.
Bolsonaro afirmou ainda que o milionário americano se ergueu novamente depois de ter enfrentado um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial. Em depoimento ao Brasil News, o senador Jorge Seife, do PL, partido do ex-presidente, afirmou que a vitória de Trump representa a normalidade democrática no país norte-americano. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos nessa madrugada representa o resgate à liberdade. Liberdade de expressão, a normalidade democrática nos Estados Unidos, o fim das bandeiras woke, o fim de políticas identitárias, uma união do povo americano. Assim como as eleições de Javier Milei na Argentina fortaleceram a direita aqui na América do Sul, os Estados Unidos, como a maior democracia do mundo, um exemplo para todo o Ocidente. Parabéns, Donald Trump, parabéns ao Ocidente e que haja liberdade de expressão em todo o nosso mundo. Em 2020, Trump se negou a reconhecer sua derrota nas eleições presidenciais contra o candidato democrata Joe Biden. Puxando aqui para o Brasil, a pergunta que paira no ar é a seguinte: será que o STF vai dar autorização para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ir à posse de Trump no dia 20 de janeiro do ano que vem? Porque o passaporte de Bolsonaro está retido. A expectativa é de que o STF não dê essa autorização. E quem também deu uma guinada à direita foi o Senado americano. Os republicanos conquistaram até o momento 52 cadeiras contra 42 dos democratas. Os republicanos recuperaram o controle do Senado dos Estados Unidos, que estava nas mãos dos democratas, ao conseguir a maioria de 51 cadeiras. Em paralelo à disputa presidencial entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, os eleitores de centenas de distritos também decidiram nas urnas qual partido vai assumir o comando nas duas casas do poder legislativo em janeiro. O resultado significa que, com Trump de volta na presidência, os republicanos terão um enorme apoio para avançar com a legenda ou nomear juízes na poderosa Suprema Corte, que já é amplamente conservadora. O Congresso americano se divide entre a Câmara de Representantes, onde estão em jogo todas as 435 cadeiras, e o Senado de 100 integrantes, com 34 cadeiras em disputa. Na Virgínia Ocidental, o atual governador Jim Justice derrotou Glenn Elliott na disputa para substituir o moderado John Manchin, que está se aposentando e votava como independente ao lado dos democratas no Senado. Em Ohio, o republicano Bernie Moreno, um ex-vendedor de carros nascido na Colômbia, conseguiu mais uma cadeira no Senado para o partido, superando a democrata Sherrod Brown, que ocupava o cargo desde 2007. Os canais Fox News e ABC anunciaram o controle republicano do Senado após a projeção de que a republicana Debbie Fischer foi reeleita em Nebraska. O Partido Republicano pode sair das eleições com 55 dos 100 senadores, o que representaria um enorme poder legislativo. Trump promete um verdadeiro choque na economia americana. Nós vamos mostrar agora os principais eixos para o setor no plano de governo dele. O retorno de Donald Trump à Casa Branca pode ser uma boa notícia para os contribuintes americanos, mas há o risco de relançamento das guerras comerciais, particularmente contra a China e a União Europeia. Mas quais são os principais eixos que o novo presidente dos Estados Unidos pretende seguir no plano econômico? Trump tem uma medida clara em vista: aumentar as tarifas de importação entre 10% e 20% para todos os produtos que entram no país, até 60% para os procedentes da China e até 200% para alguns bens específicos. O objetivo declarado é melhorar a arrecadação fiscal e utilizá-la como uma moeda de troca contra países que, como a China, estariam destruindo o país, o que foi repetido durante a campanha. O impacto econômico disso pode ser negativo, já que as tarifas de importação podem provocar um aumento anual de 525 bilhões de dólares nos impostos dos americanos e reduzir o produto interno bruto.
O republicano sempre explicou que o plano vai ter 2 fases: uma redução de impostos para compensar o aumento das tarifas de importação, com impacto zero para os contribuintes. Trump quer prolongar as reduções fiscais que efetuou durante o primeiro mandato, em 2017, e desta vez estendê-las para a classe média. Mas as receitas aduaneiras só deverão compensar parcialmente as isenções, enquanto a dívida dos Estados Unidos pode disparar, com 15 bilhões de dólares adicionais. Outra medida importante prevista é o aumento significativo da produção de combustíveis fósseis, dando liberdade ao setor para explorar novos locais. Com isso, o governo acabaria com os incentivos para a energia renovável e as normas que restringem a margem de expansão da indústria de petróleo e gás. De todas as formas, não é certo que essa desregulação se traduza em um aumento forte da produção, de acordo com vários analistas, nem que signifique um enfraquecimento da produção de energias fósseis. Em outro aspecto, a independência do Banco Central americano não satisfaz Donald Trump, que quer ter uma palavra sobre a política monetária e jamais escondeu isso. Trump acusou repetidamente o Banco Central americano de atuar para favorecer os democratas e questionou a competência do presidente da instituição, embora tenha garantido que permitirá que encerre o mandato em 2026. Vamos mudar de assunto aqui no nosso Melhor da Semana. Um assunto que teve muita repercussão também no Brasil foi o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que registrou um aumento de inscritos nesta edição e uma boa notícia, diminuiu também as abstenções. O primeiro dia de provas do Enem, realizado neste domingo, contou com a presença de 73% dos inscritos, percentual superior aos 71% do ano passado. A prova teve mais de 4,32 milhões de inscritos em todo o país, um aumento de 9,95% em relação a 2023. As provas foram aplicadas em 1.153 municípios, em 10.776 locais e com quase 150 mil salas. Do total de inscritos, 1.600.000 são alunos que cursam o último ano do ensino médio. O exame é uma das principais portas de entrada para instituições públicas e privadas de ensino superior do Brasil. Em visita à sala de monitoramento, antes da aplicação das provas, o ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu o aumento de inscrições do Enem deste ano ao programa Pé de Meia, que oferece bolsas para alunos do ensino médio. O efeito, tanto de uma articulação que nós fizemos com os estados, mas não tenho dúvida que o efeito, por conta do Pé de Meia, houve um aumento significativo dos alunos inscritos esse ano. Se eu pegar aqui na região norte do Brasil, nordeste do Brasil, aqui embaixo, por exemplo, vou dar um dado aqui, por exemplo, da Bahia. A Bahia teve, ano passado, 52,8% apenas dos alunos do terceiro ano do ensino médio inscritos. Esse ano foi 100%. Quase todo o Nordeste foi 100%. Apenas o Maranhão que chegou a 83,42%. Lula também esteve presente e afirmou que a educação é o caminho da independência, tanto para homens quanto para mulheres. Se tem uma coisa que todo pai, que toda mãe deseja, é que seu filho e que a sua filha estejam formados. Porque a educação, ele é um símbolo de independência de homem e de mulher. De homem porque ele vai ter uma profissão, vai poder ganhar mais, vai poder cuidar da sua família, vai poder viver mais dignamente. E da mulher porque a profissão, ela significa independência. A mulher não precisa se sujeitar, sabe, a chatice de ninguém, ao mando de ninguém. Neste domingo, os candidatos realizaram as provas de ciências humanas e linguagens com 45 questões objetivas de cada área, além da redação, cujo tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Após o fim do primeiro dia de aplicação durante coletiva de balanço do Enem, o ministro destacou algumas ocorrências que levaram à eliminação de quase 5.000 candidatos.
O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados na Amazônia em uma retaliação do ativismo do Brasil. A conclusão da investigação é da Polícia Federal e foi divulgada mais de 2 anos após o crime. O duplo assassinato em 2022 do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi motivado pela atividade fiscalizatória do brasileiro sobre ações ilegais na Amazônia. Essas são as conclusões da investigação da Polícia Federal. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a investigação confirmou que os assassinatos foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira, que trabalhava em defesa dos direitos dos indígenas e contra os crimes ambientais na região. Phillips, um jornalista autônomo que colaborava para o The Guardian, e Pereira, funcionário da FUNAI, desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma remota reserva indígena no norte do Brasil, onde operam traficantes de drogas, pescadores ilegais, garimpeiros e caçadores furtivos. Seus corpos desmembrados foram encontrados e identificados dias depois, após o suspeito confessar que havia enterrado os cadáveres. Ao longo de 2 anos de investigação, a polícia acusou 9 suspeitos. O inquérito policial contra os supostos autores já foi encaminhado ao Ministério Público Federal para que prossiga com o processo judicial. A investigação revelou atividades do crime organizado na região de Atalaia do Norte, na Amazônia, ligadas à pesca e caça ilegais. Segundo a polícia, a ação do grupo criminoso gerou impactos socioambientais, causou ameaças aos servidores de proteção ambiental e às populações indígenas. E essa semana também foi marcada por uma grande perda na música, aliás, grandes perdas no Brasil e também no mundo. Nos Estados Unidos, aos 91 anos, faleceu Quincy Jones, um dos maiores produtores do setor. Produtor de Michael Jackson e Frank Sinatra, trompetista e amigo do Ray Charles, Quincy Jones morreu aos 91 anos após uma intensa carreira que o tornou um dos grandes nomes da história da música. Jones morreu no domingo em sua casa em Los Angeles, ao lado da família. A informação foi divulgada pelo seu agente, em um comunicado que não mencionava a causa da morte. Jones personificou grande parte da história da música. Na adolescência foi amigo de Ray Charles, mais tarde foi diretor musical e arranjador também e comandou a última grande apresentação de Miles Davis. Quincy Jones produziu a de Aretha Franklin a Celine Dion e provocou um terremoto cultural ao lançar a carreira solo do jovem Michael Jackson, um casamento musical que produziu Thriller e mudou o pop para sempre. Quincy Delight Jones Jr. nasceu em 14 de março de 1933 em Chicago. Sua mãe sofria de esquizofrenia e foi internada quando ele ainda era criança. O pai trabalhava como carpinteiro para a máfia. Quincy e o irmão cresceram em condições difíceis com a avó em Louisville. Depois de se mudarem para Seattle, Quincy descobriu suas habilidades no piano em um centro recreativo e a história de amor começou. Jones viajou pela Europa com várias orquestras de jazz, mas percebeu que a fama e o talento não rendiam benefícios financeiros de maneira automática. Endividado, o artista passou para o lado empresarial da música e conseguiu um emprego na Mercury Records, onde chegou ao cargo de vice-presidente. Jones também trabalhou em Hollywood, em filmes e programas de televisão. Entre as figuras mais condecoradas do mundo do entretenimento, ele ganhou praticamente todos os grandes prêmios da indústria, incluindo 28 Grammys. Também recebeu um Emmy, um Tony e um Oscar honorário. E aqui no Brasil, o cantor e ator Aguinaldo Rayol morreu aos 86 anos em São Paulo. O artista foi internado em um hospital na zona norte da capital paulista após sofrer uma queda em casa. E, infelizmente,
tão talentoso, aquela potência de voz, o Aguinaldo não resistiu ao ferimento dessa queda, né, domiciliar. Vamos acompanhar? Segundo a assessoria do cantor, Raiol teve uma queda no banheiro durante a madrugada e bateu a cabeça, fazendo um corte grande. Ele chegou a ser resgatado pelo SAMU e foi encaminhado ao hospital, na zona norte da capital paulista, onde chegou lúcido, mas não resistiu ao ferimento. Faleceu em decorrência de um traumatismo craniano. Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1938, Aguinaldo Conilho Raiol tinha mais de 70 anos de carreira e construiu a vida artística como cantor lírico de repertório romântico e popular. Neto de italianos, Raiol tinha uma voz de barítono inesquecível e com apenas 8 anos de idade já cantava em rádios locais. Aos 12, fez sua estreia como ator, gravando o seu primeiro filme. Em 1956, aos 18 anos, foi contratado pela TV Tupi. O primeiro disco veio em seguida, em 1958, e o primeiro sucesso em 1963, com a música Acorrentados. O auge da carreira de Aguinaldo foi nos anos 1960, quando chegou a apresentar programas próprios na televisão, entre eles Aguinaldo Raiol Show e Corte Raiol Show, ambos na TV Record. Além disso, o artista também apresentou o tradicional programa Festa Baile pela TV Cultura. Nas telenovelas, Raiol participou de produções como Mãe, O Caminho das Estrelas e A Última Testemunha, na TV Excelsior, além de As Pupilas do Senhor Reitor, na TV Record. Na TV Globo, sua voz foi trilha de várias novelas, com canções italianas, como Mia Gioconda, de O Rei do Gado, e Tormento d'Amore, abertura da novela Terra Nostra. Ti voglio avere sempre con me, ma già sentito davvero che non posso più vivere così. Per me tu sei sempre il primo amore. Dove sei? Io sempre qui. Além das canções em italiano, o cantor ficou muito conhecido pelas interpretações de músicas religiosas. Elas já faziam parte do repertório do cantor, mas ganharam mais espaço depois que ele apareceu cantando Ave Maria, na Rainha da Sucata, em 1990. Ave Maria, gracia plena. Em 2003, o cantor participou do especial Romeu e Julieta, do SBT, onde atuou com a apresentadora Hebe Camargo e o humorista Ronald Golias. Em 2007, chegou a cantar durante a missa de canonização do Frei Galvão, celebrada pelo Papa Bento XVI. Em dezembro de 2022, ele já havia sofrido outra queda em casa. Na ocasião, Aguinaldo fraturou a tíbia. Precisou passar por uma cirurgia e uma internação de 20 dias. Desde então, enfrentava dificuldades de locomoção e realizava fisioterapia constantemente. O cantor deixa sua esposa, Maria Gomes, com quem era casado há mais de 50 anos. Teu sorriso prende inebria em tom és fascinação, Que voz, né? Grande perda, nossos sentimentos à família.
E nesta semana, os bastidores da política ficaram agitados. O Partido dos Trabalhadores, o PT, anunciou informalmente que se juntará a outras legendas no apoio à candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado. O senador do União é tido como favorito para a sucessão de Rodrigo Pacheco, um aliado político. O PT anunciou nesta terça-feira que apoiará Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. A bancada do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 9 dos 81 senadores. A eleição será realizada em fevereiro de 2025. O anúncio será oficializado na próxima semana. A decisão foi alinhada entre o líder do PT no Senado, Beto Faro, o presidente Lula e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Alcolumbre já ocupou o posto de 2019 a 2021 e é tido como favorito na corrida pelo comando do Senado. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a declarar seu apoio ao retorno de Davi Alcolumbre ao comando da Casa Alta. A minha posição é uma posição clara, já conhecida, de apoio ao ex-presidente Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, que me antecedeu. Acabou tendo interrompido a sua caminhada no Senado, porque não pôde ser reconduzido naquele momento, em função de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que nós respeitamos. E nesse momento deseja retornar à presidência do Senado e tem todo o meu apoio para isso. Alcolumbre também conta com o endosso do PL, PP, PDT e PSB, além de seu partido União Brasil. Juntas, as siglas somam 44 senadores. No entanto, o voto é secreto e individual. São necessários ao menos 41 votos para se eleger em primeiro turno. E a Polícia Federal indiciou 2 irmãos suspeitos de ameaças de morte à família do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com os investigadores, os responsáveis cometeram crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O inquérito concluído pela Polícia Federal foi enviado ao STF no fim da tarde desta segunda-feira. Segundo a PF, o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e seu irmão, Oliverino de Oliveira Júnior, teriam enviado 41 e-mails com ameaças ao escritório da esposa do ministro a partir de 25 de abril deste ano. A pena é de 4 a 8 anos de reclusão, além das punições previstas para os crimes de ameaça e perseguição. Ainda de acordo com a PF, os irmãos criaram 2 contas de e-mail. A partir destas, diversas outras com a intenção de encobrir quem de fato praticava os crimes. Em maio, Raul Fonseca de Oliveira e Oliverino de Oliveira Júnior foram presos preventivamente pela Polícia Federal em razão das ameaças. Na ocasião, as prisões foram autorizadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A defesa dos investigados nega as acusações e diz esperar o arquivamento do caso. E um porteiro foi agredido numa tentativa de roubo a um prédio de luxo em São Paulo. Os criminosos usavam um quipá, aquele acessório típico de judeu, que parece um chapéu, uma boina, para se passar como moradores ali do bairro. Um porteiro de 28 anos entrou em luta corporal com ao menos 3 bandidos após tentar impedir o furto de um prédio em Higienópolis, região central de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada de sábado, na Rua Maranhão, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Imagens de câmeras de segurança indicam que ao menos 4 suspeitos participaram da ação. O porteiro relatou que, na ocasião, 2 homens chegaram até a portaria e se apresentaram como novos inquilinos do prédio. Segundo a secretaria, ele disse à polícia que só autorizou a entrada da dupla porque tinha conhecimento de que novos moradores estavam para chegar ao edifício. Imagens das câmeras de segurança mostram que os ladrões usavam camisa social branca e quipá, possivelmente para se passar por moradores do bairro. Higienópolis tem forte ligação com a comunidade judaica. O caso foi registrado como dano e tentativa de furto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a autoridade policial analisa as imagens das câmeras do prédio,
visando a identificar os criminosos. Ninguém foi preso até o momento. Criminosos extremamente violentos, né? Vocês viram que eles estavam ali em 2, 3, depois chegou um terceiro e agrediram, né, fisicamente o porteiro. E Higienópolis, para quem não é de São Paulo, é um bairro relativamente seguro, tranquilo, da Zona Oeste, um bairro de classe média alta, e a gente percebe que em São Paulo todos os bairros hoje em dia têm violência. E o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de envolvimento em manipulação de resultados. Vamos ver. O jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo, é alvo, nesta terça-feira, da Operação Spot Fixing, declarada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro dá apoio à ação. Segundo as investigações, o atleta forçou uma falta para cartão no jogo contra o Santos, há um ano, válido pelo Brasileirão de 2023, para, supostamente, favorecer parentes no mercado de apostas. Aos 50 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique fez falta em Soteldo, do Peixe, e levou amarelo. O atacante rubro-negro foi reclamar de forma ríspida com o árbitro Rafael Klein, que o puniu com mais um amarelo, levando ao cartão vermelho e à expulsão. O Flamengo perdeu o jogo por 2-1. A assessoria de imprensa de Bruno Henrique informou que, por enquanto, não vai se manifestar sobre a operação da PF. O Flamengo disse que confia no jogador. De acordo com relatórios da International Bet Integrity Association e a Sport Trader, que fazem análise de risco, houve apostas sobre cartões em um volume acima do normal para aquele Flamengo versus Santos. E hoje em dia os criminosos roubam de tudo, né? Olha só, uma câmera flagrou um grupo furtando dezenas de garrafas de azeite de oliva em um supermercado em Campinas, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram 4 pessoas participando de um furto de garrafas de azeite em um supermercado localizado no Jardim São Vicente, em Campinas. As imagens mostram que o casal chega e para no corredor onde fica a prateleira com azeite de oliva. Outro casal se aproxima, realiza uma conversa rápida e depois fica andando pelos corredores. O primeiro casal coloca vários vidros de azeite em uma mochila que é discretamente repassada para o homem acompanhado da outra mulher. Ele coloca a mochila cheia de produtos nas costas e vai embora. O primeiro casal continua na gôndola. Um tempo depois, a mulher coloca uma grande bolsa preta ao lado do corpo e esconde embaixo de um tecido. Os dois vão embora. Ao todo, os criminosos levaram 60 vidros de azeite, deixando um prejuízo de quase R$4.000. Segundo a rede, as imagens foram repassadas para o departamento jurídico, que vai tomar as devidas providências. Até agora, nenhum dos 4 foi preso. Que prejuízo para o supermercado. Virou até meme, né? Que azeite está tão caro, virou artigo de luxo por aqui pelas nossas bandas brasileiras. Mas lá, internacionalmente, teve uma confusão, um barraco, num concurso de Miss. Mas foi barraco mesmo, até coroa arrancada teve. Estão circulando nas redes sociais cenas bem distantes do glamour do Miss Grand Internacional, concurso de beleza na semana passada em Bangkok, na Tailândia. O barraco ocorreu quando um membro da equipe de Mianmar furiosamente arrancou a coroa do 3º lugar da cabeça de sua própria concorrente, insistindo que ela deveria ter ficado em 1º lugar. Thai Suniaya, de 18 anos, ficou com a 3ª colocação no certame, atrás da vencedora indiana Raquel Gupta e da filipina Christine Juliane Opiaza. Nas imagens que correram à web, o diretor do Miss Grand removeu a coroa de Thai Su e arrancou a sua faixa de 3º lugar em protesto pelo desfecho injusto. O grupo de Mianmar acusou a organização de exigir dinheiro em troca da coroa principal do concurso. Ele gritou com alguém que filmava a briga e a chorosa Thai foi levada embora com um empurra-empurra. Thai ainda foi desclassificada do concurso. Você já ouviu essa música, essa parte, ó?
A gente colocou essa música aqui, que é um sucesso, né? Explodiu no ano passado, porque aconteceu uma reclamação super inusitada. Um homem entrou no Procon, acionou o Procon, sabe por quê? Porque ele pagou 4 anos o Tinder. E o que deu? Em nada, nenhum encontro, nenhum date, nenhum match. Ele ficou revoltadíssimo e foi atrás dos seus direitos. O morador de Porto Alegre acionou o aplicativo de relacionamento Tinder no Procon, alegando não conseguir marcar nenhum encontro através da ferramenta. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, o homem teria assinado um serviço de impulsionamento do perfil sem obter o resultado esperado. O registro da reclamação foi feito em outubro, através da internet. Segundo o diretor do Procon de Porto Alegre, Rafael Gonçalves, o formulário foi preenchido com um relatório do histórico do usuário no aplicativo. Em um desabafo, a identidade do homem não foi divulgada. O aplicativo Tinder, utilizado pelo usuário, foi procurado pelo Procon e tem até quinta-feira para responder aos questionamentos da instituição. O Procon aguarda a manifestação da plataforma para dar prosseguimento ao caso. O autor da ação ficou sem conhecer a sua Jennifer. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. Deu ruim, vamos acompanhar agora. Já pensou se a moda pega? E policiais militares disputaram, acredite, um racha com a viatura oficial da PM e sofreram um acidente em São Paulo. A cena bizarra, é assim que a gente pode definir, né? Foi gravada pela câmera corporal. Vamos acompanhar. A câmera corporal de um policial militar gravou o momento em que ele pergunta a um colega de farda em outra viatura. O que faz, cara? Posso dar um racha? Em seguida, o soldado acelera o carro oficial da Polícia Militar de São Paulo até bater em 2 veículos que estavam estacionados e também no poste de um semáforo. O acidente ocorreu em 13 de julho de 2024, na Rua da Independência, na região do Cambuci, região central da capital paulista. O que ocorreu antes e depois da colisão foi gravado pela bodycam do próprio agente da PM. O caso só foi conhecido, no entanto, nesta semana, quando as imagens da imprudência do policial e da batida viralizaram nas redes sociais. Em seguida, olhando para o automóvel e um caminhão de pequeno porte e um poste danificado, o PM liga para o seu supervisor direto para contar o que aconteceu. Segundo a PM, ele foi advertido e atualmente responde processo na Justiça Militar pelos danos que causou a viatura da PM, aos 2 veículos que atingiu e também ao poste danificado. É inacreditável, né? Eu fico me perguntando como que o policial, sabendo que estava sendo gravado, chama o parceiro para fazer um racha. E o Exército investiga uma festa dentro de um quartel regada a muito uísque, narguile e pagode. As imagens foram divulgadas pelo jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópolis. O Exército Brasileiro abriu sindicância para investigar a realização de uma festa com pagode, cerveja, uísque, Red Label e narguilé dentro de um batalhão no Rio de Janeiro. Um vídeo mostra cenas da confraternização. O pagode aconteceu nas dependências do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, localizado em Vila Militar, em Bento Ribeiro, no Rio. No vídeo, enquanto alguns soldados fumam narguilé deixado em uma mesa, outros participam do pagode, instalado embaixo de uma tenda verde-oliva. De acordo com o Comando Militar do Leste, a festa foi realizada a partir de uma arrecadação de dinheiro feita pelos integrantes do batalhão, sem utilização de recursos públicos. O Exército também alega não haver indícios da presença de substâncias ilícitas na confraternização. O Exército informou que estão sendo tomadas medidas administrativas para identificar os responsáveis pela festa e que serão adotadas as sanções disciplinares cabíveis. Sobre o assunto, foi instaurada uma sindicância, conforme estabelecem as normas em vigor. Também afirmou que repudia de forma veemente qualquer desvio de conduta por parte dos seus subordinados.
E aqui no Melhor da Semana a gente gosta de separar flagrantes inusitados para você. Imagine você está lá numa loja trabalhando ou como cliente, de repente entra um cavalo saltitante, quebrando as prateleiras e assustando todo mundo, claro. Um cavalo invadiu uma loja de materiais de construção em Palmeira das Missões. A vista inesperada causou estragos e assustou os funcionários, ferindo alguns levemente. As imagens da câmera de segurança do local registraram o momento exato em que o bicho entrou no estabelecimento. A gravação do lado externo mostra que o dono do cavalo tentou contê-lo, já que estava visivelmente alterado e assustado. Ele até colidiu com um carro parado. Em seguida, o cavalo entrou na loja e derrubou prateleiras, saltou sobre o balcão e caiu sobre 3 pessoas. O tutor, que é visto no vídeo usando um chapéu, entrou na loja para conter o animal. O dono da loja de materiais chamou o evento de fato inusitado. Bem inusitado mesmo. Ainda bem que o cavalo não se machucou, um cavalo bonito, forte, né? E também ali ninguém se machucou, não teve prejuízo, só bagunça para organizar depois a loja novamente. Já em Manaus, uma vaca foi flagrada assim, passeando tranquilamente, como quem não quer nada, dentro de um condomínio de prédios. Começou a viralizar o vídeo de uma vaca invadindo supostamente um condomínio em Manaus. Na gravação, o animal aparece circulando e correndo livremente nas áreas de convívio do conjunto. O vídeo caiu nas páginas de entretenimento em Manaus e alcançou mais de 159 mil pessoas no Instagram. A publicação indica que possivelmente a gravação aconteceu em um condomínio no bairro Lagoa Azul, Zona Norte. Não há registro de que o animal tenha atacado algum morador ou como ela teria chegado ao condomínio sem ninguém perceber. Bonitona também, fortona, né? Deve ter uma área rural ali perto, imagino, e ela escapou, né? E o crescimento desordenado das cidades brasileiras tem facilitado a reprodução dos escorpiões, que se tornaram mais letais. O Instituto Butantan, em São Paulo, trabalha na produção do antídoto, que é distribuído para todo o país. Aumento de pressão arterial, priapismo, problemas no coração, problemas nos pulmões. Essa tempestade da parte clínica acaba resultando em óbito, principalmente crianças. A perda do habitat natural nas florestas, a expansão das cidades brasileiras e invernos cada vez mais quentes transformaram o animal mais letal do Brasil em um problema crescente para as autoridades de saúde. Do laboratório do Butantan em São Paulo, onde centenas de escorpiões vivem confinados em terrários e caixas de plástico, o Instituto fornece antídoto a todo o país. Pequenos, adaptados às cidades e capazes de se reproduzirem sem machos, estes aracnídeos superaram as cobras na lista de mortes por acidentes com animais venenosos. Bom, os escorpiões eles estão muito adaptados ao meio urbano, né, onde a gente vive. Então, a gente deve mexer no meio para evitar esses animais. O que seria isso? Seria não descartar lixo em locais inadequados, né, porque lixo atrai barata e barata é o principal alimento do escorpião. Não fornecer local para esses animais se esconderem, então não acumular entulho nos nossos quintais, nos nossos jardins. Ao contrário de outros animais, os escorpiões prosperam com o crescimento das cidades brasileiras, em detrimento da natureza. As cidades estão crescendo desgovernadamente, a gente tem perda dos principais predadores desses animais, né? Então, existem diversas aves que predariam os escorpiões, lagartixas, sapos, gambás, que são animais que na natureza comeriam escorpiões, controlariam a população de escorpião, mas na cidade esses animais não se aproximam. O governo é responsável por distribuir o antídoto para cada estado. Em 2023, 11.052 pessoas receberam doses, a maioria nas regiões densamente povoadas do Sudeste brasileiro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, nesta semana, elevar a taxa Selic para 11,25% ao ano. O placar da reunião do Copom foi unânime. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global fizeram o Banco Central aumentar o ritmo de alta dos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic em meio ponto percentual, para 11,25% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado financeiro.
A alta dos juros básicos da economia consolida um ciclo de contração na política monetária. Em comunicado, o Copom informou que a incerteza nos Estados Unidos se ampliou. Sem citar diretamente a eleição do ex-presidente Donald Trump, o texto mencionou a conjuntura econômica incerta dos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Banco Central americano. Em relação ao cenário doméstico, o Copom informou que está acompanhando a política fiscal e cobrou ajustes dos gastos públicos. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de anulação das condenações referentes à Operação Lava Jato. Vamos acompanhar. A defesa de Cunha recorreu ao Supremo para anular o processo em função da decisão que reconheceu a parcialidade do então juiz Sérgio Moro para julgar os processos procedentes da Lava Jato. Segundo os advogados, Moro teria agido em conluio com o Ministério Público, a partir das provas que foram levantadas na Operação Spoofing, que investigou a revelação de diálogos da Lava Jato no episódio que ficou conhecido como Vaza Jato. Na decisão, Toffoli entendeu que não há conexões entre os casos de Cunha e do presidente Lula que justifiquem uma intervenção do Supremo. Na corte, a condenação de Cunha já foi anulada. No entanto, os processos foram enviados para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. A condenação envolve a acusação de que Cunha teria recebido propina proveniente de contratos da Petrobras para a construção de navio-sonda. O ex-deputado foi condenado a 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos falar agora aqui na nossa revista eletrônica sobre um episódio bizarro, para falar o mínimo, que foi aquele corintiano que levou a cabeça de porco para o estádio. Pois bem, ele foi à polícia, prestou depoimento e, na visão dele, não passou de uma brincadeira sadia. O torcedor corintiano suspeito de comprar a cabeça de porco jogada no gramado do estádio Neoquímica Arena, na zona leste de São Paulo, prestou o depoimento à polícia na noite desta quarta-feira. Osni Fernando Luiz foi até a 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, onde assinou um termo circunstanciado por provocar tumulto e foi liberado. Em depoimento, ele assumiu que comprou a cabeça do animal em um mercado e que a levou ao jogo com a intenção de fazer publicações nas redes sociais. Em entrevista à imprensa, Osni afirmou em que momento algum jogou a cabeça para dentro do estádio. Ele ainda afirmou que não tinha nada combinado com outra pessoa e que em um determinado momento jogou o animal para o setor sul do estádio, de onde a cabeça foi jogada no gramado. O corintiano disse que não sabe quem pode ter realizado a ação. Ele ainda considerou o ato como uma provocação sadia e que o futebol raiz ainda está vivo. Não, a provocação é sadia. Eu não peguei uma barra de ferro, não peguei nada para agredir ninguém. Eu não dei um soco em ninguém. Eu acho assim, o futebol tem que parar com isso. O futebol raiz tem que viver, entendeu? Nas épocas 90, todo mundo ia pro jogo junto, um brincava com o outro, zoava o outro, entendeu? E hoje em dia chegou numa proporção assim que estão acabando com o futebol com isso, entendeu? O que você acha aí que está acompanhando o Melhor da Semana de casa? Não dá para brincar, zoar com um parceiro, com um amigo que está na zona do rebaixamento ou placar? Numa boa, tirando sarro, sem exagerar, sem passar do ponto. Isso que ele falou de barra de ferro, não vou nem falar, né? Porque isso não é torcida, isso não é futebol. Se pegasse barra de ferro, já seria vândalo, criminoso. É uma outra etapa muito pior que, infelizmente, o futebol tem passado com muita frequência, não só no Brasil, como no mundo todo. E um padre do interior de São Paulo foi afastado das funções religiosas após o vazamento de fotos íntimas. O padre Fábio Marsaro de Paula apareceu em fotos íntimas com outros homens em selfies, mostrando as genitais e em uma imagem segurando uma cerveja.
O pároco atuava na Paróquia Imaculada Conceição, em Palmares, Paulista. A Diocese de Catanduva anunciou o afastamento do padre Fábio Massaro de Paula em comunicado oficial. Em nota oficial, o bispo José Benedito Cardoso pede orações ao sacerdote, mas não cita o motivo do afastamento. Procurada, a instituição disse estar ciente do vazamento das fotos íntimas. Após repercussão do caso, perfis nas redes sociais do padre foram retirados do ar. Ele ainda tem uma página no YouTube com quase 6.500 inscritos. Nela, há 2 semanas, postou um vídeo para celebrar o seu aniversário de 52 anos. Lamentável. E um campo de golfe que está sendo construído por Donald Trump na Escócia divide opiniões no local. O futuro presidente americano, que tem origem escocesa, também está deixando sua marca no país do Reino Unido. Este é o seu segundo campo de golfe a ser construído na costa nordeste da Escócia. Os retoques finais estão sendo feitos no local. Parte dos planos para homenagear a mãe de Trump, Mary McLeod, que nasceu e foi criada na ilha de Lewis. Estamos bem a caminho da conclusão e animados para inaugurar em 2025. Esta é uma propriedade espetacular e é profundamente pessoal para a família Trump, que está intimamente envolvida. Fomos abençoados por tê-la aqui no Nordeste da Escócia. Mas nem todo mundo é fã da empreitada. A construção do primeiro campo de golfe fez com que a parte inferior dessas dunas perdesse seu status de local de interesse científico especial. Para a legisladora Maggie Chapman, da Scottish Greens, o desenvolvimento não ajuda a comunidade e nem o meio ambiente. Aquele primeiro campo de golfe literalmente passou por cima de boa parte do sistema de dunas. Não houve nada de positivo, nenhuma abundância de empregos, nenhuma criação de casas realmente de alta qualidade. E acho que o medo é que qualquer desenvolvimento futuro nessa área seja apenas mais do mesmo. A equipe de Trump afirma estar usando técnicas de ponta para garantir que o campo seja ecologicamente correto, usando as ondulações naturais do terreno. Mas à frente na praia, a opinião está dividida. Não tem problemas com o empreendimento. Acho que no mínimo vai trazer negócios para Aberdeenshire, especialmente agora, quando precisamos de todos os negócios possíveis. Eu sou um jogador de golfe e fui ver quanto custaria jogar no campo de Trump. O preço mínimo é de 1.200 libras. É apenas um playground para os ricos e certamente não representa o que eu acho que a Escócia é. A casa de David Mayne fica na orla do terreno da Trump International, em Aberdeenshire. Nos últimos 15 anos, ele e seus vizinhos têm lutado para impedir que suas terras sejam engolidas por planos de criar uma zona de proteção ao redor do campo de golfe. Nesse tempo, Mayne viu árvores plantadas e cercas erguidas no perímetro de sua propriedade e foi até ameaçado de compra compulsória. Eles apareceram pela primeira vez em 2006 e eu não era 100% contra. É difícil, mas ao mesmo tempo, realmente não tínhamos escolha. Esta é a nossa casa. Esta é uma casa que literalmente construímos com nosso sangue, suor e lágrimas. Não estou preparado para desistir disso, especialmente não por algum arrogante que acha que pode chegar e fazer o que quiser. Um homem que acha que todos vão ficar de joelhos e dizer sim, senhor. Bem, sinto muito, não vou fazer isso. Os negócios de Trump em Aberdeenshire empregam algumas centenas de moradores, mas não criou os milhares de empregos esperados, a maioria dos quais viria de um hotel. Essa ideia foi posta de lado, mas a Trump International afirma que construir acomodações ainda faz parte do plano. E para terminar o nosso melhor da semana, vamos com o espetáculo da natureza. Essa semana teve um flagrante de uma arara canindé que participou de uma prova ali de ciclismo, mas ela foi quase uma copilota de uma ciclista. Um grupo de ciclistas no Mato Grosso teve um encontro inesperado com uma arara canindé durante um passeio pela cidade de Alta Floresta. A ave resolveu pegar uma carona e pousou no ombro de cada uma delas e acompanhou por todo o trajeto. Nas imagens compartilhadas pelas próprias ciclistas, é possível ver a arara no ombro de cada uma, em cada parte do trajeto. Ao final do vídeo, a ave acena a cabeça com um sinal de positivo, ao ser perguntada se ela gostou do passeio.
Gente, sensacional. Imagina você estar na bicicleta e uma arara para ali. Ainda bem que tinha alguém gravando para registrar esse belíssimo encontro. Bom, o nosso melhor da semana fica por aqui. Eu adorei. E você? Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. E eu te encontro no Brasil News, às 18h30, com o Hermano Henning, de segunda a sexta. Beijo, tchau, tchau.